Às vezes, a Ucrânia apresenta uma estratégia que parece louca à primeira vista, mas faz maravilhas quando executada. Neste momento, estamos vendo uma dessas estratégias em ação. A Ucrânia encontrou o ponto fraco mais bizarro da máquina militar russa e está atacando esse ponto com entusiasmo. Não são refinarias de petróleo. Aqui não haverá ataques a depósitos de petróleo, caminhões-tanque ou de suprimentos. A Ucrânia mirou na rede postal da Rússia. E ao fazer isso, garante que todo russo sofra tanto que se volte contra Putin por ter iniciado sua invasão insana. Tudo se resume a uma palavra: Wildberries. Conhecida como a Amazon russa, a Wildberries é fundamental para a economia do país, como você verá. É também para o seu setor militar. A empresa é gigantesca. Agora avaliada em mais de 12 bilhões de dólares, a Wildberries faz cerca de 4 milhões de entregas todos os dias, o que soma 1 bilhão e 460 milhões de entregas por ano. E ela vende praticamente de tudo. Várias pequenas empresas russas dependem do funcionamento da Wildberries para operar. Além disso, a empresa é uma das poucas na Rússia que consegue obter produtos que deveriam estar sujeitos a sanções, incluindo itens oferecidos por grandes marcas, drones e certos componentes que, por acaso, têm aplicações militares. O russo médio só vê a versão russa da Amazon. A Ucrânia viu um alvo. Nos últimos dias, a Ucrânia atacou repetidamente a Wildberries com drones, reduzindo os depósitos da empresa a cinzas. No fim de semana de 18 de julho, a Ucrânia atacou o depósito da Wildberries em Eletrostal, que fica a poucos quilômetros de Moscou. O depósito pegou fogo. Um ataque subsequente em Kotovsk, que fica na região de Tambov, na Rússia, a cerca de 400 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, destruiu um segundo depósito. Houve registro de vítimas. A Rússia diz que mais de 80 ficaram feridos e 8 morreram nos ataques iniciais. Imagens das redes sociais mostram ambos os depósitos quase destruídos. Segundo o jornal Washington Post, a Ucrânia seguiu em frente. Em 22 de julho, o Euromaidan Press relatou que a Ucrânia também atacou o depósito da Wildberries em Krasnodar, onde até 30 explosões foram ouvidas em uma instalação considerada o quarto maior depósito da empresa. Imagens do ataque mostram os mesmos resultados que os anteriores. Incêndios enormes fora de controle e colunas negras e ameaçadoras de fumaça subindo por quilômetros no céu. Em Nevenomsk, no Krai de Stavropol, outra instalação da Wildberries foi atingida por drones da Ucrânia, sexto maior da rede da empresa. Este armazém também está em chamas. As imagens provam isso. Há outros. 1 ou 2 dias antes desses ataques, a Ucrânia também atacou o parque logístico Yuzhnievrat, em Domodedovo. Esse é outro centro usado pela Wildberries. Em Kolodino, um ataque ao centro de triagem da Wildberries destruiu parte de 2 grandes armazéns, segundo a Euromaidan Press. Agora, a Wildberries negou que tenha havido danos graves. Isso parece ser confirmado por inteligência de fontes abertas, que não conseguiu confirmar um incêndio no local. Também há rumores de que a Ucrânia teria atacado outra instalação da Wildberries em Podolsk, que também fica na região de Moscou. Embora esses rumores não tenham sido confirmados até o momento da gravação deste vídeo. Não vemos ataques isolados aqui. Campanha para derrubar o equivalente russo da Amazon. A escala do dano econômico causado é enorme. Neste momento, as estimativas giram em torno da marca de 2 bilhões de dólares, em termos da quantidade de produtos perdidos, relata o Kyiv Post. Inclua mais 300 milhões de dólares para remover os destroços em chamas nos armazéns e fazer os reparos. E a Wildberries tem um problema bastante sério. Mais de 1/6 de todo o valor da empresa foi reduzido a cinzas pelos ataques ucranianos. A Wildberries anunciou um programa de compensação para famílias de mortos ou feridos nos ataques. 12 mil dólares para casos de ferimento, 25 mil dólares em caso de morte. Esse é o valor de uma vida humana na Wildberries. A Rússia está absolutamente furiosa com o que acabou de acontecer em todo o seu território. Sem ironia, a Rússia acusa a Ucrânia de ataques terroristas. Em Tambov, o governador regional Yevgeny Povushov disse que a destruição do depósito da Wildberries nesse território foi o maior e mais desumano ataque terrorista à nossa região. Grigori Karasin, presidente do Comitê de Assuntos Internacionais do Conselho da Federação Russa, afirmou: várias palavras e epítetos vêm à mente ao avaliar tais atos. Vou me limitar a uma: vergonha, acrescentando: estou confiante de que nossa resposta será tanto rápida quanto resoluta. Talvez você ache que o que esses homens dizem faz sentido. Afinal, Wildberries parece ser uma empresa civil voltada ao consumidor. Funcionários dos depósitos da Wildberries são russos comuns tentando trabalhar, não soldados. Certamente existe uma certa zona cinzenta moral nos últimos ataques da Ucrânia.
Pelo menos é assim que parece à primeira vista. A verdadeira história da Wildberries e as razões dos recentes ataques da Ucrânia são mais complexas. Não se trata de a Ucrânia atacar a versão russa da Amazon. História de vingança, negociações obscuras de equipamentos militares e prejuízo econômico, e pressão psicológica. Tudo isso revela a realidade do ataque a Wildberries. Vamos começar com a vingança. Aqui vemos a hipocrisia da Rússia. Enquanto governadores e autoridades gritam terrorismo e agem como se o que a Ucrânia acabou de fazer fosse algo sem precedentes em 4 anos e meio de combate, todos convenientemente ignoram o fato de que a Rússia vem realizando ataques exatamente como esses, quase desde o momento em que Putin percebeu que sua chamada Operação Militar Especial não seria a moleza que ele vendeu ao povo russo. Segundo o Kyiv Post, a Rússia passou a atacar instalações civis, principalmente as voltadas à logística, parte essencial da estratégia na invasão. Centenas de milhares de metros quadrados de instalações logísticas foram destruídos. Centenas de milhares de toneladas de ajuda humanitária, medicamentos, livros, mantimentos e milhões de mercadorias e encomendas foram perdidos, declara o veículo. Destaca ainda que a Rússia tem tentado prejudicar ativamente os serviços postais públicos e privados da Ucrânia. Mais de 400 veículos postais ucranianos foram destruídos, junto a centenas de agências do Serviço Postal Nacional. Transportadoras privadas também foram afetadas. Nova Pochta, uma das maiores empresas privadas de logística da Ucrânia, teve 400 depósitos de triagem, terminais e agências destruídos, resultando em 26 mortes. A Rússia destruiu o maior terminal de triagem da empresa em Kiev um mês antes de a Ucrânia atacar a Wildberries. A Rússia também atacou centros de compras e distribuição da Epicenter, a rede de supermercados ATB, a rede de supermercados Silpo e a empresa Foz Cash & Carry. Só no último ano, mais de 500 mil metros quadrados de armazéns e terminais postais ucranianos foram devastados por ataques russos, acrescenta o Kyiv Post. Quando a Rússia vier com acusações de terrorismo, a Ucrânia responderá: olhe no espelho. A Rússia definiu o padrão ao atacar instalações logísticas privadas. A Rússia foi a primeira a declarar que atacava para destruir equipamentos militares e impedir o acesso da Ucrânia a bens sancionados. A Ucrânia vai simplesmente enxergar o que está fazendo com a Wildberries agora como uma vingança que já demorava pelo que a Rússia vem fazendo há mais de 4 anos. Segundo Ruslan Leviev, analista militar da Conflict Intelligence Team, em declaração ao Washington Post, percebemos que isso é uma espiral autoalimentada de vingança. Vocês atacam nossos petroleiros fantasmas. Atacaremos seus navios de carga seca em Odessa. Vocês atacam nossas refinarias. Nós atacamos seus postos de gasolina. Esta é a mais recente evolução desse tipo de guerra de retaliação. A Ucrânia avisou a Rússia que, se iniciar um conflito logístico interno, está pronta para encerrar essa disputa. Mesmo assim, isso não aborda a área cinzenta moral mencionada. A vingança é merecida, a Ucrânia vai dizer, mas mesmo assim, Wildberries aparenta ser uma empresa civil. A Ucrânia, ao escolher atacá-la, pode dar margem a alegações de que o país traiu sua própria abordagem, de atacar apenas alvos militares. Só que ainda não revelamos toda a história. Wildberries é um alvo militar. É um alvo maior do que a Rússia admite, enquanto tenta pintar a Ucrânia como a vilã dessa história. O que estamos prestes a contar para você muda tudo. A Ucrânia revelou fraquezas inesperadas na estratégia militar da Rússia com esses ataques. No entanto, antes de continuarmos, este é um lembrete de que você está assistindo ao programa militar. Trazemos o quadro completo, não só manchetes. Se você gosta do que vê, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para que nossos vídeos se tornem uma presença constante no seu feed. Aqui está a realidade por trás da Wildberries. A empresa tem sido essencial para a máquina de guerra russa desde o início da invasão de Putin. Basta uma visita ao portal de e-commerce da empresa para comprovar isso. Obviamente, o Wildberries não vende artilharia nem mísseis. Mas o que você vai encontrar é uma enorme seleção do que costuma ser chamado de produtos de uso duplo, ou seja, produtos que podem perfeitamente ser vendidos a civis, mas têm claras aplicações militares. Drones estão por toda parte na Wildberries. Como destaca o Kyiv Post, uma busca por drone mostra várias páginas de drones Mavic 3 e Mavic 4, entre muitos outros que são amplamente usados nos campos de batalha, como estruturas para os drones FPV que estão voando por toda a linha de frente. Falando desses drones, a Wildberries promove vários VANTs como drones FPV, sugerindo que seriam ideais para soldados tentando matar inimigos ucranianos no campo de batalha. Outros componentes estão mais escondidos. Eles estão lá se você procurar bem, diz o Kyiv Post. Buscas em categorias aparentemente inofensivas, como eletrônicos ou peças automotivas, revelam sistemas de retenção de carga e mecanismos de liberação de bombas que podem ser acoplados a drones.
Há até drones na seção infantil do portal online. E se você for para a seção de roupas, não vai demorar muito para encontrar equipamentos táticos que podem ser usados por soldados. Esse equipamento deveria ser fornecido pelas Forças Armadas Russas, mas muitas vezes não é. Há vários relatos de soldados russos arrecadando dinheiro para comprar equipamentos, como mostrou a CNN em dezembro de 2022. Quando russos compravam coletes balísticos e botas para militares mal equipados de Putin. De onde você acha que esses produtos vêm? De empresas como a Wildberries. Então, quando a Rússia tenta afirmar que a Wildberries é uma empresa civil que nunca deveria ser alvo dos tipos de ataques que a Ucrânia acabou de realizar, ela esconde de propósito que a chamada Amazon da Rússia faz parte da cadeia de suprimentos militares, assim como as empresas de defesa que recebem bilhões do Kremlin. Estamos vendo uma estratégia russa comum voltar para nos prejudicar. A Rússia tornou a mistura entre logística civil e militar uma verdadeira arte, para dificultar a identificação de alvos pela Ucrânia e para que os altos escalões russos, plenamente cientes dos ataques do próprio país contra a infraestrutura civil ucraniana, possam fingir indignação e alegar terrorismo. Na verdade, todo o depósito da Wildberries em chamas estava cheio de equipamentos úteis ao exército russo. Agora, o equipamento está destruído. Esse é o ponto fraco da Rússia, uma rede de logística que usava civis para comprar produtos de uso duplo e enviá-los à linha de frente foi destruída. Ou deveríamos dizer que esse é apenas um dos pontos fracos. Existe outro. A destruição dos depósitos da Wildberries afeta gravemente pequenos negócios russos que dependiam dela para obter estoque e vender aos clientes. A Wildberries tem faturamento anual de até 35 bilhões de dólares. Isso significa que ela responde por mais de 10% do comércio interno da Rússia, segundo o Kyiv Post. A Wildberries detém mais de 40% do varejo na Rússia. É fundamental na cadeia de suprimento de milhares de empresas russas. Muitos empreendedores utilizam a Wildberries, como pequenos empresários usam o Fulfillment by Amazon. Compram estoque e armazenam nos depósitos da Wildberries, e depois vendem esse estoque na Wildberries. Muitos empresários russos viram todo o seu estoque virar cinzas e estão desesperados, especialmente após a Wildberries informar que não compensará clientes que perderam estoque nos ataques da Ucrânia. Anos de trabalho e milhões de dólares em produtos simplesmente evaporaram para muitos desses pequenos empresários. É isso, pessoal. Muitos vão acordar falidos hoje, porque o depósito em Krasnodar pegou fogo. Ainda está pegando fogo. Amigos de Krasnodar afirmam que está ferrado. O que devemos fazer? Nós não sabemos. O Kyiv Post relata que o empresário disse. Outro, contendo as lágrimas, declarou: "Eu já quero que essa operação militar especial acabe. Tantas pessoas estão morrendo e tantos empresários estão sofrendo. Precisamos apresentar relatórios às autoridades fiscais. Eu não sei o que dizer ou o que fazer. Quero que essa operação militar especial acabe." Essa declaração é crucial para outro objetivo da Ucrânia, com a destruição dos depósitos da Wildberries, que abordaremos a seguir. Sobre o impacto econômico, este é o pior momento para pequenas empresas russas sofrerem ataques tão graves. As pequenas e médias empresas, ou PMEs, na Rússia, já estão enfrentando dificuldades, pois a guerra de Putin consome todos os recursos de que precisam para sobreviver, desde mão de obra até dinheiro. Em 15 de maio, o Moscow Times informou que 209 mil PMEs foram liquidadas na Rússia durante o primeiro trimestre de 2026. Isso representou alta de 9% em relação ao ano anterior. O varejo foi um dos setores mais afetados, especialmente para quem usava a Wildberries nos negócios. Altos juros, impostos e queda na demanda dos consumidores foram apontados como causas dessas falências empresariais. Pequenos e médios empresários russos já sofriam com a guerra de Putin. A inflação disparou no país, e o rublo é uma das moedas mais voláteis do mundo. Cada decisão de Putin pode fazer seu valor subir ou cair. As sanções estão atingindo duramente esses negócios, e muitos na Rússia acreditam que a economia civil foi deixada de lado, enquanto os gastos militares do país sobem para 8% do produto interno bruto. Inclua a destruição de grandes instalações da Wildberries nessa situação, e o sofrimento das pequenas e médias empresas russas aumenta ainda mais. Uma economia russa já desmoronando devido à invasão da Ucrânia. O chefe da União Russa de Industriais e Empresários já prevê uma onda de 4 falências. Alexander Shokin relata New Voice of Ukraine ao comentar a decisão do Banco Central de manter a taxa básica russa em 14,25%. Essa onda de falências agora está quase certa.
Centenas ou até milhares de pequenas e médias empresas viram seu estoque queimar nos depósitos da Wildberries. E estamos dispostos a apostar que mais ataques virão. Isso nos leva ao motivo final do ataque da Ucrânia às instalações da Wildberries. Pressão psicológica sobre o povo inevitavelmente será transferida a Putin. Desde que iniciou sua guerra, Putin tentou convencer os russos de que não há motivo para preocupação. Ele dizia para eles que os combates estavam acontecendo a centenas e centenas de quilômetros de distância. A batalha será nas televisões deles, não em suas terras. Tudo o que eles precisavam fazer era aguentar firme e deixar o exército russo fazer o que supostamente sabe fazer de melhor. Desde então, vimos que a Rússia não consegue atingir seus objetivos militares, e a Ucrânia se tornou um gigante de longo alcance nos últimos 4 anos e meio. A destruição dos armazéns da Wildberries pode ser o mais forte lembrete em anos para russos cansados da guerra de que o conflito iniciado por Putin chegou até eles. O Kremlin não tem como esconder isso. Milhões de russos serão afetados pela destruição desses armazéns. Pessoas que estavam bem ontem vão acordar falidas hoje. Tudo isso faz parte do plano da Ucrânia de gerar tanta raiva contra Putin entre o próprio povo dele que esse povo o pressione a encerrar a guerra. Lembra do desabafo do cliente da Wildberries que só quer que a operação militar especial acabe? É exatamente isso que a Ucrânia quer alcançar. Esse sentimento, esse clima. Apague tudo e Putin pagará o preço. Como Andrei Pivovarov, que é um ativista russo vivendo no exílio, diz, o principal efeito desses ataques é psicológico. Quando Moscou e sua região veem uma grande coluna de fumaça sobre centros logísticos conhecidos por milhões, isso causa impressão mais forte que relatórios frios. Especialmente quando fica claro que esses ataques não podem ser evitados. Putin já sente a pressão. Em uma matéria de 19 de junho, o Pravda informou que pesquisas de opinião internas realizadas dentro da Rússia revelam que mais de 60% dos russos agora estão cansados da guerra aparentemente interminável de Putin. Eles não querem mais isso. Só querem que tudo volte ao normal. A aprovação de Putin também cai. O mesmo veículo informou em 17 de julho que a aprovação de Putin caiu para 66%, na queda mais rápida desde o início da invasão. Não se engane por esse número, que muitos líderes de nações democráticas adorariam ver. Putin é um autocrata. Na Rússia, a opinião pública é tão controlada que ninguém fala mal dele. Mesmo assim, 1/3 dos russos diz estar insatisfeito com seu líder. Muitos outros provavelmente sentem o mesmo, mas ainda não têm confiança para expressar isso publicamente. Os ataques aos depósitos da Wildberries intensificam a raiva contra Putin. A Rússia vai culpar a Ucrânia, ela vai tecer sua narrativa de terrorismo, mas isso não vai significar muito para os donos de negócios que estão indo à falência, ou para os soldados na linha de frente que não recebem mais equipamentos, porque não podem ser comprados para eles pelo pessoal que ficou em casa. Vemos aqui uma evolução na estratégia de ataques em profundidade da Ucrânia. Instalações de petróleo, bases militares ainda serão atingidas. Vários aconteceram nos dias em que os armazéns da Wildberries pegaram fogo, mas a Ucrânia acabou de adicionar um novo tipo de alvo à sua lista. A estratégia da Rússia, após fracassar na invasão inicial, tem sido resistir mais que a Ucrânia e manter estabilidade interna para apoiar a invasão de Putin. Agora, essa estabilidade está seriamente ameaçada, e a primeira ainda está longe, especialmente porque a OTAN prometeu 80 bilhões de dólares à Ucrânia nos próximos 2 anos. Portanto, a Wildberries representa mais do que impactar um dos maiores negócios privados da Rússia. Os armazéns em chamas afetam tudo que mantém a máquina de guerra funcionando, e agora Putin sente a pressão das chamas. Com os ataques a Wildberries, a Ucrânia mostrou que evolui continuamente sua estratégia contra a Rússia. Uma evolução diferente, mas igualmente notável, ocorreu nas margens da Crimeia. Drones de combate ucranianos realizaram um ataque digno de filme, e fizeram isso de um jeito inédito. Se você quiser saber mais, temos um vídeo explicando o que sabemos sobre o ataque e o que isso pode significar para o futuro da Península Anexada. Se gostou do vídeo, inscreva-se para não perder nossa cobertura do próximo movimento genial da Ucrânia. Obrigado por assistir.